Meus irmãos, Levítico capítulo 8. Chegamos ao capítulo de número 8 do livro de Levítico. E este é um capítulo interessantíssimo, porque ele trata da ordenação, da investidura e consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. É interessante notar isso aqui, mais uma vez, quando nós estudamos Levítico, porque uma ênfase importante e central no mundo que nós vivemos hoje está no ser espontâneo. Espontaneidade no mundo em que vivemos é tudo. As artes, por exemplo, são excelentes como uma figura de que quanto mais espontâneas forem as artes nos dias de hoje, melhor. Não há mais aquele rigor da disciplina do desenho, do conhecimento das tintas e das cores, dos materiais e dos aprendizados, porque tudo isso é criticado se for feito de forma planejada. Não se quer mais uma abordagem com planejamento, mas, pelo contrário, emocional, quando se pinta um quadro, por exemplo. A dança também, da mesma maneira, nós temos visto no tocante às artes, muito menos disciplina, muito menos rigor. A música também não fica de fora. No mundo em que vivemos, as letras mais pobres e menos poéticas são mais valorizadas, e os sons mais feios são aqueles preferidos. Quando nós falamos de tudo isso, irmãos, e pensamos na igreja também, tanto as notas como o texto escrito caíram em desuso com o passar do tempo, e não é sem razão que muitas igrejas, elas até considerariam mudar de pastor se ele for mais organizado, se ele escreve os seus sermões, se ele prefere fazer os seus estudos apresentando-os de forma escrita. Se prefere hoje aquilo que é espontâneo, despreparado, aquilo que é inovador, porque é feito na hora. E com isso tudo, as pessoas dizem que de alguma forma há certa inspiração em tudo isso. E que o Espírito Santo, ele não gosta tanto da inteligência ou do estudo. Essas coisas não têm nada a ver com a operação do Espírito. Na vida cotidiana, uma mulher, por exemplo, em vez de se orgulhar na preparação necessária para fazer a comida de qualidade para a sua família, simplesmente diz: é apenas algo que eu fiz, é apenas algo que preparei, é o que tem para se comer hoje. No mundo em que vivemos, irmãos, o que se acredita firmemente é que o mérito, em resumo, pertence àquilo que é espontâneo e que é acompanhado de falta de preparação, que não envolve trabalho inteligente e muito menos planejamento. Agora, não é de se surpreender que o ritual que nós temos aqui em Levítico 8 é elaboradamente preparado para o sacerdócio. Não seria algo tão comum no que nós vemos hoje, na leitura diária, por exemplo, dos pastores ou na entrega de seus sermões. Hoje em dia, em todas as esferas, as pessoas esperam a perfeição, mas elas não querem fazer isso de forma disciplinada, dedicada. Mas por trás de todo o trabalho que é bom, existe estudo, preparação, existe dedicação. Normalmente aqueles que são mais dedicados e aqueles que querem fazer tudo organizado, na sociedade em que nós vivemos, infelizmente, são aqueles mais desprezados pelo mundo. Os homens preferem atribuir a excelência à genialidade, em vez da sabedoria, inteligência, trabalho duro. Preferem escolher as pessoas que gostam de assumir posições afetadas e se auto-intitulam verdadeiros gênios, e não aqueles que buscam fazer tudo segundo a imagem do Deus que os criou. Há outro aspecto, irmãos, nos versículos que nós vamos ver hoje em Levítico capítulo 8, que destaca uma grande diferença entre o tempo em que nós vivemos e o mundo bíblico. Nos dias de Moisés, apesar da grande incredulidade que estava presente naquele tempo, os homens estavam mais próximos da criação, do dilúvio, da revelação geral dada por Deus a seus servos e também a todos os homens. E veja que o fato de que a santidade em Levítico, como em toda a Bíblia, é algo substantivo,
ou algo substantivo, quase algo material e físico, deve nos chamar a atenção. É algo que se vê, veja, há uma forma utilizada por Deus para descrever pessoas ou coisas, para classificar aquilo que é limpo, aquilo que é impuro. Eu poderia ainda acrescentar que, assim como um homem, através de um exercício disciplinado, de treino regular, pode desenvolver músculos e força, também um homem pactual, quando decide obedecer às leis de Deus, às leis da santidade, pode crescer em santidade. É o que ensina a palavra de Deus. E fazendo isso, a santidade vai se tornar um aspecto central da sua vida diante de Deus e diante dos homens. Observe em Levítico capítulo 8, e nós vamos perceber juntos que a consagração e a ordenação dos sacerdotes era importante por algumas razões que eu vou procurar apresentar aos irmãos nesta noite. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita.
Em tudo isso, pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. É notória a forma como, de maneira detalhada, Deus ordenou, e percebam, isso se repete várias vezes, como o Senhor ordenara a Moisés, todo o rito de ordenação de Arão e de seus filhos ao sacerdócio. A ordenação de sacerdotes era importante, porque, em primeiro lugar, representava o povo diante de Deus, como temos aprendido. Em segundo lugar, o sacerdote representava o que todo o povo deveria se tornar, na medida em que cada um, no seu próprio lugar, era obrigado a dedicar-se o seu reino, a sua casa, a sua vida e o seu trabalho a Deus. O sacerdócio implicava nisso, total dedicação da vida, do seu trabalho, do seu pequeno reino ao Senhor. Antes disso, lembrem-se, Moisés havia dito ao povo da parte de Deus o seguinte: em Êxodo capítulo 19, versículos 4 a 6, nós somos lembrados: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Foi o que Deus disse ao povo. E agora, a ordenação dos sacerdotes deveria lembrar tudo isso. No versículo 6 de Levítico 8, observem mais uma vez, Moisés trouxe ou apresentou a Arão e seus filhos. Eles foram apresentados como oferta de sacrifício a Deus, e o que é interessante, Deus ordenaria que todo o rito de consagração e investidura de Arão e seus filhos ao sacerdócio precisaria ser vista durante todo aquele tempo, 7 dias aos olhos da congregação. A congregação precisaria contemplar tudo isso. Ela precisaria ver os detalhes, o rigor como Deus preparou tudo aquilo, a forma inteligente como Ele elaborou e proposital. Tudo o que o Senhor fez, o povo perante o tabernáculo deveria presenciar. 9 aspectos, pelo menos, envolveram a ordenação dos sacerdotes. Número 1, a sua apresentação, no versículo 6. Eis os homens que servirão a Deus e a vocês no tabernáculo. Número 2, a lavagem ou purificação de seus corpos, também no versículo de número 6. Número 3, dos versículos 7 a 13, as roupas precisamente escolhidas por Deus, não poderia ser qualquer roupa. Número 4, versículos 10 a 11, a santificação do santuário para
aquele momento solene de ordenação. Versículos 14 a 28, número 5, 3 sacrifícios separados, porque os sacerdotes eram pecadores como todos os outros homens. Lembrem-se, eles representavam a Deus diante do povo, mas também o povo diante de Deus. Eram homens, assim como os outros homens. Número 6, versículo 30, você tem o rito de purificação. Número 7, uma refeição pactual e sagrada, no versículo 31. Número 8, um período de reclusão, pelo qual eles deveriam passar. E por fim, número 9, a unção de Arão, que nós vemos no versículo 12. Somente a cabeça é ungida, porque a cabeça simbolizaria o homem inteiro por completo. Nós vemos, irmãos, a unção de um profeta e de um rei nos escritos do Antigo Testamento. E vemos isso como aspectos do chamado de domínio de Deus aos homens. Os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, estariam unidos ao Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. A palavra Messias derivaria da mesma palavra ou raiz hebraica para a palavra ungir. E veja, o pecador necessitava de um sacrifício. E também o crente sempre precisaria de um sacerdote. Notem, não haveria razão de existir o sacrifício se o sacerdote também não existisse. O sacerdote era necessário tanto para a expiação quanto para a mediação. Lembrem-se, Deus declarou através de Moisés, em Êxodo 29, este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar, para tabernacular no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 29, versículos 42 a 46. Então, irmãos, o que nós vemos no final de Êxodo 29, o propósito dos sacrifícios de expiação e o estabelecimento do sacerdócio seria de suma importância para todo o entendimento do povo de Deus, da doutrina da expiação, da doutrina do sacerdócio, do sentido porque Jesus Cristo é apontado mais à frente como o perfeito sacerdote. Não poderia haver expiação sem a figura de um sacerdote. O propósito dos sacrifícios e do sacerdócio seriam estabelecidos primeiro para apresentar o caminho pelo qual Deus apontaria e falaria para o seu povo. Segundo lugar, Deus iria habitar com o seu povo e seria o seu Deus. O povo sempre lembraria por meio do sacrifício e por meio do sacerdote. Tudo isso dependeria de uma ordenação real e verdadeira, segundo os ditames da lei de Deus. A função do sacerdote, então, era o serviço de Deus. E todo o povo da aliança, segundo o Êxodo 19, seria para Deus um reino sacerdotal. E a razão é simples. Não somente os sacerdotes deveriam se consagrar e servir a Deus, mas todos deveriam servir ao Senhor. Quando você olha isso na própria palavra de Deus, você vai perceber como esse ensino ele se estende e ele se encerra no último livro da Bíblia. Vejam comigo Apocalipse capítulo 1, por favor. Em Apocalipse capítulo 1, o que é que nós encontramos? Essa mesma verdade estabelecida em Levítico capítulo 8. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 7, na dedicatória do livro do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, o que é que nós lemos? Nós lemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito.
Nós lemos que em Cristo nós somos sacerdotes chamados a servir a Deus em todas as esferas da vida com todo o nosso ser. E assim o propósito do sacerdócio é de que todos nós, como sacerdotes, sirvamos a Deus e estabeleçamos o seu governo e o seu reino pactual no mundo. Observem, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vejam, irmãos, que bênção! E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Êxodo 19 contém uma promessa pactual. Levítico nos oferece o manual de liturgia, onde esta promessa pactual está inserida e aplicada. Para onde tudo isso aponta, onde tudo isso encerra. O propósito de Deus não era apenas que o seu povo da antiga aliança fosse um reino de sacerdotes, mas que o povo da nova aliança fosse também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a nossa vocação sacerdotal é o desenvolvimento e o estabelecimento da ordem de Deus no mundo, em todas as esferas da vida, na igreja, no Estado, na escola, na família, na vocação, nas artes e nas ciências e assim por diante. O estabelecimento de tal ordem é uma vocação sacerdotal e levítica. Veja o contraste, irmãos, do que nós enfrentamos diariamente. Qual é a estratégia do reino de trevas? É retirar do coração do povo de Deus esta verdade preciosa. No mundo em que vivemos, assim como na antiguidade, nos dias de Moisés, esse objetivo foi pervertido e usurpado pelo reino dos homens. Nos dias de hoje, pervertido e usurpado pelo Estado. Qual é o objetivo do Estado? É a ordem, estabelecê-la, mas jamais a ordem de Deus. Pelo contrário, o Estado é a Torre de Babel. O Estado é uma ordem mundial sem Deus e desafiando diariamente a Deus. Leis e mais leis são aprovadas pelos estados, inclusive o nosso, diariamente, que contrariam a palavra de Deus. Não é o estabelecimento da ordem de Deus, repito, mas da Torre de Babel. Subamos aos céus, alcancemos os céus e sejamos semelhantes a Deus. Parlamentos, congressos, órgãos legislativos sob vários nomes, bem como uma variedade de governantes, representam os falsos sacerdotes da história, buscando uma verdadeira ordem e uma boa sociedade sem Deus. E a consequência, como aconteceu em Babel, Gênesis 11, é confusão, bagunça e desordem. Como é que funcionava o sacerdócio no Egito? É importante destacar isso, irmãos. O sacerdócio, ele era resumidamente tipificado ou vivenciado na figura de Faraó. Você tem vários sacerdotes servindo aos falsos deuses do Egito, mas o principal deles, segundo o erro religioso egípcio, era de que Faraó era a personificação da divindade, era o próprio Deus no meio dos egípcios. Sendo Deus, não havia lei que regulasse o seu sacerdócio, ele estava acima da lei. É assim que toda a ordem estabelecida pelos homens, parlamentos, congressos, órgãos legislativos, dirigidos por governantes que não temem ao Senhor, líderes que não temem ao Senhor, do mesmo modo fazem. E isso só encaminha os homens mais e mais para
aquilo que não é o cumprimento do propósito de Deus para a vida humana, um reino de sacerdotes. Quando a igreja se deixa influenciar, isso se torna mais grave, porque ela passa a vivenciar aquilo que jamais deveria viver, se afastando cada vez mais do propósito de Deus para a vida do seu povo. Neste capítulo que nós estamos vendo de Levítico, assim como nos capítulos 9 e 10, nós vamos ter um relato histórico que, com Levítico 24, é o único dado histórico em Levítico a respeito da consagração, ordenação e investidura de Arão e seus filhos. Você tem, então, os sacrifícios de consagração apresentados aqui, o propósito deste sacrifício que era a purificação dos pecados. Segundo lugar, o holocausto que envolvia a dedicação daqueles homens ao seu ofício. Terceiro, a oferta de consagração que estabelecia a comunhão e a paz no exercício do ofício diante do Senhor. Óleo e sangue usados juntos nesta situação, vestes ou vestimentas também incluídas em todo esse ato maravilhoso. E como tudo isso aconteceu, irmãos, como nós lemos, como o Senhor ordenou a Moisés. O texto bíblico nos oferece um Deus que se revela ao seu povo e que exige em detalhes meticulosos tudo aquilo que deveria ser meticulosamente obedecido, para enfatizar que a obediência em tudo aquilo que eles fizessem para Deus precisaria ser precisa ou necessitaria de precisão. A obediência estaria no centro tanto da antiga quanto da nova aliança. E veja, em vez de amor, a principal exigência de Deus aos seus seguidores deveria ser obediência. Mas como assim, pastor? João 14, vocês lembram que Jesus ensinou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Se vocês me amam, disse Jesus, vocês vão me obedecer, vocês vão guardar os meus mandamentos. Nas páginas do Novo Testamento, o crente é exortado a trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 10. E a ver a obediência como uma marca de uma personalidade santa, 1 de Pedro, capítulo 1. Notem, tudo estava ligado a isso. E o que os sacerdotes deveriam fazer, ser e testemunhar, passaria pela obediência exigida pelo Senhor em sua palavra. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos dispostos a enfrentar a realidade apresentada em Levítico 8 e detalhada em todas as partes da Bíblia. Nós não estamos dispostos a enfrentar as implicações destes versículos que nos ensinam a enxergar as coisas em termos da fé e da obediência ao Senhor. Veja, Deus sempre exigiria de seu povo obediência, mas jamais ausente da sua graça. Aqueles que deveriam servir ao Senhor de uma forma tão exigente, obediente, também receberiam do Senhor os elementos, os recursos para receber dele graça, misericórdia e perdão. Eis a razão porque os sacerdotes também deveriam oferecer sacrifícios. Agora, irmãos, uma grande máxima do que nós podemos extrair e aprender aqui nesta noite com esta passagem, que o Senhor nos ensina com a ordenação dos sacerdotes, uma vez que também nós devemos entender que fomos feitos em Cristo, o reino de sacerdotes, se dermos prioridade ao que o homem é, esqueceremos o que Deus é. Repito, se dermos prioridade ao que o homem é, esqueceremos o que Deus é. A consagração dos sacerdotes, então, nos ensinaria tantas coisas e tantas lições nós poderíamos extrair nesta noite. Eu gostaria de deixar apenas algumas delas para vocês. Primeiro,
Assim como nós já vimos no capítulo 4 de Levítico, quanto maior a vocação, maior a responsabilidade e a culpabilidade de um homem. Vocês lembram as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12? Porque a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se comprometeu, dele pedirão ainda mais. O sacerdote era um homem que recebia do Senhor um ofício de elevadíssima responsabilidade. E ao mesmo tempo também seria considerado um sujeito que poderia sofrer maior julgamento caso não obedecesse ao Senhor. Lembrem-se do episódio de Levítico 10, de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Isto também se aplica às igrejas. Vocês lembram de 1 de Pedro capítulo 4? Vamos para lá. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Essa aplicação ela é extremamente oportuna para nós. 1 de Pedro 4, versículo de número 17. Eu vou ler a partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E aí veja o versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que nas páginas da Nova Aliança, a mesma verdade também se aplica às igrejas de Cristo. Nós, como crentes, reino de sacerdotes, recebemos maior responsabilidade diante de Deus e dos homens, mas também maior culpabilidade se não fizermos aquilo que Ele nos manda. Da mesma forma, as nações que foram favorecidas e do pacto também suportam o peso do juízo de Deus se forem infiéis, como aconteceu com Israel e como tem acontecido com muitos povos na era cristã. O que ocorre na Europa hoje, irmãos, não é sem sentido, mas é resultado de que nações que foram grandemente abençoadas pelo Evangelho voltaram as suas costas para Deus. Segundo lugar, maior responsabilidade e culpabilidade, como eu disse aos irmãos, também são acompanhadas por maior graça. Arão dificilmente merecia sua posição. Vocês lembram de Arão? A história posterior dele revelou sua cota de fraquezas. Vocês lembram quando ele ficou do lado de Miriam, quando ela zombou de Moisés, ou quando ela resistiu a Moisés, melhor falando, por conta de seu casamento? Vocês lembram de Arão, quando ele, mais uma vez, fraquejou, estando no lugar de Moisés, no episódio do bezerro de ouro? A sua hostilidade ao casamento de Moisés com a mulher etíope revelou claramente sua fraqueza, porque ele era um instrumento voluntário manipulado por sua irmã Miriam. Assim, irmãos, a consagração e a investidura de um homem não o isenta das suas fragilidades humanas, mas oferece maior graça e maior julgamento, dependendo do teor de sua vida. Quanto maior a responsabilidade, maior será a graça e o poder dado quando buscamos isso em Deus. Nosso Senhor exige esta dependência da graça, quando Ele declara cada um de nós nesta noite como seus servos. Veja, em Mateus capítulo 10, por favor, Jesus disse isso aos seus discípulos, e Ele os preparou, dando conselhos muito práticos. Ele disse que eles iriam enfrentar inimigos verdadeiramente desarmados, eles deveriam ser sábios,
Eles deveriam tomar cuidado com os homens, isso não significa que deveriam temê-los, mas exigiria dos seus discípulos exercício de bom senso. Eles precisariam ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Eles iriam enfrentar homens brutais e espancamentos. Contudo, o Senhor vai ensinar que nesse contexto, Ele lhes daria graça especial para passar por tudo isso. Ele vai dizer: não se preocupem, não temam. Ou seja, não se desesperem ou sejam ignorantes. Não fiquem ansiosos ou temerosos quando precisarem dar o seu testemunho perante os juízes, pois eu lhe darei graça e o Espírito Santo falará por meio de vocês. Lembremos dessa passagem, versículos 16 a 20 de Mateus capítulo 10. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens. Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Observem, irmãos, o Senhor sempre daria aos seus servos maior responsabilidade, mas ao mesmo tempo maior graça para o desenvolvimento de seus ofícios. Maior culpabilidade caso estes fossem negligentes para com seus ofícios, maior juízo caso estes não se submetessem à vontade de Deus, mas graça sobre graça, se estes estivessem dispostos a obedecê-lo em amor. Terceiro, o sacerdócio levítico era um tipo de Cristo. Isso é extremamente importante. A ênfase é colocada em toda parte no fato de que eles foram designados por Deus. Eles não foram de forma alguma nomeados pelo povo. Se tivessem sido assim, não poderiam ter sido mediadores. Tudo vinha de Deus. O sacerdócio levítico poderia ser apenas um tipo daquela semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eles não eram Messias, mas eles o tipificavam. Por isso, irmãos, o ministério cristão, do mesmo modo, encontra a sua analogia, não nos sacerdotes, no sentido de que eles não fazem esse tipo de mediação, mas ao mesmo tempo o fazem quando, pela mediação de Cristo, devem ser servos e servas no reino do nosso Salvador. O Novo Testamento aponta para isso, e lembrem-se, do mesmo modo, neste reino de sacerdotes, quando o Senhor separa homens para o ofício, o que é que acontece? Quem determina a maneira como eles devem ser escolhidos, a maneira como eles devem ser ordenados? Ainda que o povo os eleja, jamais esqueçam, eles não foram nomeados por vocês. Os presbíteros da igreja não foram nomeados por vocês. Eles foram nomeados, investidos de autoridade, ordenados pelo Senhor. Eles se submetem a isso perante a congregação, como aqueles sacerdotes em Levítico também deveriam fazer, para que o povo de Deus jamais se esqueça disso. Eles se submetem a isso em obediência ao Senhor e são ordenados mediante a imposição de mãos, como o apóstolo escreveu a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Veja, o que acontece na antiga aliança se repete na nova aliança. Naquele período você tem uma linhagem separada dentre o povo de Israel para o sacerdócio, a descendência de Arão.
Nos dias atuais, no meio do povo de Deus, Ele vocaciona os seus, e estes devem ser reconhecidos no meio do povo por meio de suas qualificações. Mas quem confirma tudo isso? Quem depois os ordena mediante os seus servos já ordenados, mediante a imposição de mãos? Quem determina tudo isso? O mesmo Senhor. Timóteo recebe a ordem de despertar e reacender o dom de Deus. Isto nos lembra, meus irmãos, ainda hoje a importância da ordenação de oficiais no meio da igreja. Esta investidura, considerada como a utilização de um importante traje oficial, foi símbolo da sua dotação do caráter necessário no passado ao desempenho das funções do seu ofício. Aqueles homens, quando eram vestidos daquele modo, preparados daquele jeito, seguindo todo aquele rito e depois ordenados por Moisés, lembravam o povo que Deus mesmo escolheria homens para essa função. A investidura é um ato de graça, e é pura graça, mas não é uma graça automática, concomitantemente a cada ato de um homem ordenado. É algo que segue prescrições claras e determinadas por Deus. E quando isso se aplica aos crentes, veja como isso se dá de forma maravilhosa também. Romanos capítulo 12, por favor. Paulo se refere a esta consagração, convocando todos os crentes como membros do corpo de Cristo, a fazerem o mesmo com suas próprias vidas. No meio do povo, na nova aliança, nós ainda possuímos líderes, e a palavra de Deus nos ensina isso. Mas no meio do povo, na nova aliança, como reino de sacerdotes, nós somos chamados ao serviço e à consagração como crentes. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja quantas lições nós podemos extrair da ordenação sacerdotal. Uma delas, eu acrescentaria em quarto lugar, é que porque todo o povo de Deus é chamado para ser servo, sacerdote, todo o povo de Deus deve se entregar ao serviço de Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu ser, sendo consagrado e investido para tal. Sua graça para fazer a sua obra. Sua graça nos convoca para a obra. E então, sua graça nos investe para realizar a obra. O que é que acontecia no rito de purificação dos sacerdotes? Levítico 8 nos ensina. O dedão do pé direito de Arão deveria ser marcado com sangue, assim como o polegar e a orelha direita. Primeiro, o seu ouvido deveria ser consagrado para que ele sempre ouvisse a palavra de Deus. Suas mãos, em seguida, consagradas, representando o todo, para fazer a obra de Deus. E seus pés, para caminhar sempre no caminho de Deus, no caminho da santidade. Veja como Davi declara estas coisas no Salmo 119. Em um dos salmos, ele diz: firmo meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Esta passagem, irmãos, ela é tão rica, de lições tão preciosas. Nós poderíamos gastar muito mais tempo aqui, e o nosso tempo é exíguo. Eu queria apenas chamar a atenção dos irmãos para alguns últimos detalhes que nós podemos extrair aqui desta passagem gloriosa.
A penúltima, Hebreus capítulo 7, por favor. Hebreus capítulo de número 7. Embora esses sacerdotes tivessem que ser supridos por Deus para o cumprimento de seu serviço diante do povo de Deus, na nova aliança, a palavra de Deus nos diz, Hebreus 7, nós temos um grande sumo sacerdote, inerentemente digno de realizar seus grandes feitos em nome do povo de Deus. Veja o que diz a palavra, versículo 26, quando nos lembra que Jesus satisfaz plenamente as exigências do Pai como nosso sumo e perfeito sacerdote. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja como a nossa reflexão sobre o caminho que Deus consagrou para os sacerdotes em Levítico 8, nos lembra que hoje na nova aliança temos um sumo sacerdote que não precisou que fosse feita expiação por ele antes de se colocar ao nosso favor, a serviço de seu povo. Hebreus nos lembra porque ele era perfeito e a obra expiatória que ele ofereceu em nosso favor foi perfeita, e por isso ainda hoje, se confiamos nele, a nossa consciência não precisa temer que ainda existam um pouco do nosso pecado sem resolução, porque ele é perfeito e o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Quantas lições preciosas, meus irmãos, nós podemos extrair desta passagem. Veja, a passagem nos descreve tantas verdades e nós não podemos esquecer de nenhuma delas. Ela nos lembra ainda, e em último lugar, eu gostaria de apresentar a vocês um detalhe interessante, que nós devemos também guardar à medida que estudamos Levítico capítulo 8. Ela nos descreve a consagração ou ordenação dos sacerdotes para o serviço, a sua purificação, a sua preparação, sua santificação, dedicação e inauguração. E nós devemos pensar nos paralelos da graça de Deus que existem para nós quando vemos tudo isso segundo as lentes do Novo Testamento, sob a perspectiva da nova aliança. Observem, aqueles sacerdotes precisavam ser purificados toda vez que se preparavam para entrar no tabernáculo para o serviço de Deus. Agora, você lembra do Senhor Jesus Cristo quando você vai entendendo a revelação bíblica e você se encontra nas páginas do Novo Testamento, no cenáculo, na noite em que foi traído, antes da ceia do Senhor. Você lembra, por exemplo, de João 13, versículo 8, e o que é que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Você lembra que quando ele faz isso, Pedro diz: Senhor, não a mim, não faça isso comigo. E o que é que ele diz? Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Assim como Moisés, o segundo Moisés, o Moisés da nossa salvação, Jesus é visto purificando os seus discípulos para o serviço do povo de Deus. Você deve lembrar da resposta de Pedro quando o Senhor fala isso. Então, Senhor, não apenas meus pés, mas lava o corpo todo logo. E Jesus então vai lembrar que
o que ele estava fazendo ali, lavando os pés de Pedro e de seus irmãos, era apenas um símbolo do que ele faria no outro dia com todo o seu ser, não somente com os seus pés, pois o meu sangue servirá para lavar vocês de todos os seus pecados. Você pode imaginar essa verdade chegando a Pedro, depois de ele ter negado ao Senhor. Todos os seus pecados, Pedro, todos os seus pecados. Meu sangue valerá por todos eles, inclusive este. E é fato, irmãos, esses sacerdotes precisavam ser purificados, perdoados, expiados ritual e diariamente, nas ofertas de sacrifícios pela culpa, pelo pecado, ofertas de purificação. Mas o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo nos ensina, o que Ele fez por nós. Segundo aos Coríntios 5, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Jesus expiou os nossos pecados, perdoou todos eles, nos limpou de todos eles e nos purificou. Último versículo de 2 Coríntios 5, vocês conhecem muito bem. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós pensamos na preparação e na consagração destes sacerdotes, naquele ritual onde o cordeiro era oferecido. Pensamos em suas orelhas, polegares e dedos dos pés untados com sangue, o sangue daquele cordeiro oferecido no altar, e nós vemos uma imagem ali, claramente descrita pelo Senhor em Levítico 8. Eles colocavam as mãos naquele animal e depois aquele animal era sacrificado, o sangue dele era aspergido sobre eles, e esta é uma imagem deles, aqueles homens se entregando em consagração total a si mesmos para Deus. Mas o que Paulo diz em Romanos 12, que nós já lemos: meus irmãos, quero rogar-lhes pelas misericórdias de Deus, de que apresenteis os seus corpos como sacrifícios vivos. Eu convido a vocês, meus irmãos, a se entregarem totalmente a Deus em serviço e em devoção. Veja, a mesma imagem de dedicação, devoção e consagração a um novo reino de sacerdotes. Eu concluo, irmãos, que há tantas outras coisas, repito, que eu poderia dizer, mas há uma última coisa que eu preciso dizer para encerrar. Eu diria que talvez esse é um dos mais interessantes. Você deve ter notado o tempo que durava a cerimônia de ordenação, o processo da ordenação, 7 dias. Não era algo rápido, 10 minutos, 20, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Era um processo de ordenação de 7 dias. Agora, não seria isso uma imagem da realidade de que o ministério e a vida cristã são semelhantes a uma corrida, a uma maratona da fé? Não é algo rápido, imediato, como os homens hoje buscam. No mundo em que nós vivemos, as modas vêm e vão, as tendências também. Este livro, aquele livro, este pregador, aquele pregador, esta ideia, aquela ideia, mas os meios da graça de Deus, o dia do Senhor após o dia do Senhor, 52 vezes no ano, semana após semana, continuam a fazer o seu trabalho.
apenas como tem sido feito por milhares de anos. Os ministros da palavra de Deus são chamados para ocupar os púlpitos, subindo neles, e continuam a servir a Deus continuamente, dia do Senhor após dia do Senhor. Embora haja alguns dias em que estejam de folga, esses homens continuam como grandes guerreiros, batalhadores da fé, como corredores fiéis e confiáveis que não vão deixar a sua equipe até cruzar a última linha de chegada. E o povo de Deus sempre poderá contar com eles, servos ordenados, servos da palavra de Deus. Dia do Senhor após dia do Senhor, a palavra de Deus, os meios da graça de Deus, a oração, os sacramentos, repetidamente sendo celebrados, porque assim Deus ordenou que seu povo fosse edificado na palavra da verdade. Talvez a grande dificuldade que temos em enxergar como tudo isso se encaixa quando estudamos o livro de Levítico é apenas o exercício de interpretação que precisamos fazer disciplinarmente em oração para pedir ao Senhor que nos mostre a razão de tudo isso. E não é demorado em enxergar e perceber como a sua culminância toda é em Cristo e em seu povo na nova aliança. Porque não existem dois povos de Deus. É um só povo, um só Deus, um só Cristo, um reino de sacerdotes. De que reino você faz parte? A que reino você serve? Quem é o Senhor da sua vida? Isso é muito importante. A quem você tem consagrado os seus dias? A quem você tem dedicado os seus anos? Em quem você tem depositado a sua fé? Quem é a razão da sua esperança neste mundo? Quem é o teu Redentor? Em quem você busca expiação e mediação? Corra para Cristo, pois só há verdadeira salvação nele. Corra até Ele e caia diante de seus pés e clame por misericórdia e por esse sangue precioso e purificador. E você terá um mediador de suprema aliança, suficiente para perdoar todos os seus pecados e levá-lo para o céu. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra pregada ao nosso coração. Ensina-nos, ó Senhor, a entender o porquê de tudo o que o Senhor ensinou, estabeleceu e determinou no passado e como tudo isso, de forma maravilhosa, prepararia o Teu povo para a chegada do Cordeiro perfeito, do sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Lembraria a importância do sacerdócio e de como ele deve ser vivenciado hoje, pois nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um sacerdócio universal em Cristo Jesus. Nos ensinaria que dentre esses, o Senhor ainda separaria e investiria homens de autoridade, ordenando-os para o serviço no meio do teu reino de sacerdotes, presbíteros, diáconos, pastores.
E nada disso, Senhor, seria possível se não nos desse também da Tua maravilhosa graça que acompanharia tão grande responsabilidade que carregamos. Pois pela graça de Cristo Jesus, o Teu povo ainda permanece de pé e nós somos o que somos. Que o Teu nome, ó Senhor, seja honrado e exaltado no meio do Teu povo, e que a Tua palavra seja recebida nos corações com alegria e exultação, porque nós temos um mediador de superior aliança, o Senhor Jesus Cristo, e é no nome dele que nós oramos. Amém.